Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre metodologia da pesquisa. Nós vamos dar continuidade, à nossa disciplina, vamos falar sobre as normas de apresentação dos trabalhos acadêmicos. Então agora vocês já conhecem um pouquinho os tipos de trabalhos acadêmicos, então vamos trabalhar um pouquinho as normas, como formatar, onde que vai cada coisa, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a bendita da ABNT. Então, o que é a ABNT? De onde surgem as normas? A ABNT, ela é a associação responsável pela elaboração das normas brasileiras. Então, todas as nossas é, todas as nossas normas de trabalhos acadêmicos, elas são definidas pela ABNT. Para que isso surge? A finalidade de das normas da ABNT é justamente padronizar, né, dar um padrão de qualidade. Então, quando a ABNT cria uma norma, existe uma discussão, né, comitês, para a elaboração dessas normas de forma a definir os, como que deve ser organizado um trabalho acadêmico, um trabalho científico, para que ele tenha um padrão, né, uma padronização de forma a atender algumas normas de qualidade, tá? Mas é importante destacar uma coisa para vocês. O que acontece? Às vezes, vocês podem olhar, assim, vocês podem pegar um trabalho de alguma revista e aí falar assim, meu Deus, mas olha só, isso aqui está errado, não está de acordo com as normas da BNT. Cada instituição ou periódico pode definir as normas que deseja para os seus trabalhos. É claro que, assim, em geral, as instituições, os periódicos seguem as normas da BNT ou outras normas aprovadas. Gente, é importante destacar isso. Existem outras normas. Por exemplo, existe APA, existe Vancouver, que são outras, existe uma infinidade de normas internacionais que com relação à citação, referências, formatação de trabalhos. Então, é possível que a organização, a instituição ou o periódico adote outras normas, né, de formatação de trabalhos. Então, o que é importante? Primeira coisa, você olhar quais são as normas que a sua instituição determina. Então, você vai fazer um trabalho acadêmico, vai lá e olha o manual de estágio da sua instituição. Se ela diz, segue-se as normas da ABNT, segue-se as normas da ABNT. Agora, se ela traz uma norma diferente, você vai seguir as normas diferentes que estão lá determinadas na instituição. Então, assim, se existe uma regra específica na instituição ou periódico, você vai seguir a regra específica. Se não existe, você vai seguir a BNT. Os periódicos, de forma geral, eles já determinam citação de acordo com a NBR tal, da BNT, tá? Então, vocês têm que seguir as normas que estão descritas lá. Mas vamos lá, vamos falar sobre a BNT. Primeira coisa, quando você vai escrever um trabalho, quando você abre a página do Word em branco, que eu falo que ela é o terror, né? Porque a página do Word em branco é quando a gente tem que começar. Você abriu o Word, primeira coisa que você vai fazer é escrever? Não. Você vai determinar o formato do papel. Então você vai entrar lá e você vai entrar em configurar página, aqui, ladinho, configurar página, e aí você vai escolher formato, aí você vai na guia papel, né? Tem as guias margem, papel, layout. Papel, e aí você vai colocar formato A4, aí vocês vão ver que ele já vai selecionar direto o tamanho, e aí vai dar OK. Os trabalhos, de forma geral, eles precisam ser no formato A4, eles precisam ser digitados no verso da folha. Então, vocês vão digitar... você vai digitar frente e verso? Não, você vai digitar só na frente. Então, digitados no verso das folhas, exceto a folha de rosto. Por quê? Na folha de rosto, se vocês pegarem um trabalho, vocês vão ver que na folha de rosto, o verso tem uma ficha catalográfica,
que geralmente é feito pelas bibliotecas. Não são todas as instituições que fazem, ok? E aí você vai colocar ali a sua ficha catalográfica. Todos os trabalhos são impressos em cor preta. Ah, eu posso entregar meu TCC azul? Não, é preta. E as outras cores você vai utilizar somente nas ilustrações, tá? Então, a característica básica do trabalho, formato A4 da folha, digitado no verso das folhas, cor preta, tá? Fácil, essa regra é fácil, né? Fonte e letra, isso aqui é um problema, porque assim, gente, em geral, o trabalho ele é escrito em fonte tamanho 12, para todo o texto, tá? Tamanho 12. Você somente vai usar tamanho 10 em citações diretas longas, que são essas citações que tem recuo. A gente vai aprender a fazer citação nas próximas aulas. Então, quando a gente for fazer as citações, eu vou cobrar isso aqui, hein? A citação direta longa, que é essa citação, que é uma citação com mais de 3 linhas, que fica recuado, o tamanho é 10 da letra, tá? Então tem que ser tamanho 10 aqui. Notas de rodapé, quando o texto tiver, se vocês fizerem notas de rodapé, tem que ser tamanho 10. Na paginação, o número da página é tamanho 10. E quando tiver figuras e tabelas, as legendas embaixo, legenda, fonte, também é tamanho 10, ok? O restante é tamanho 12, tá? Qual fonte que eu uso? Ah, eu posso usar qualquer fonte que eu achar bonitinha? Não. Usa-se Times New Roman ou Arial. Mas se você começou com Times, você vai terminar com Times. Você não pode escrever a introdução com Times e o referencial teórico com Arial, tá? Então, é um ou outro, todo o texto. Outra coisa, como eu falei, se o manual de estágio de vocês diz que é Times, tá? Essas informações, ó, de acordo com a NBR 14724, ela dá a opção de Times ou Arial. Mas, se a sua instituição definir que é Times, ok? No caso de citações com mais de 3 linhas, que eu acabei de falar, que são citações diretas longas, é necessário observar também um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Então, aqui, ó. Mas isso aqui, eu depois, quando a gente for fazer citação, eu vou bater mais em cima com relação a isso. Quando você faz uma citação direta, longa, o recuo é 4 centímetros da margem esquerda, tá? Então, não é dar vários espaços e falar assim, tá aqui, tá bom. Não é isso, ok? Então, o recuo é 4 centímetros. As margens, já que a gente falou do recuo dos 4 centímetros, as margens. Gente, existe um padrão, a ABNT determina que as margens do trabalho são superior esquerda 3 cm, inferior e direita 2 cm. Onde que eu vou achar isso aqui? Você vai em configurar página lá no seu arquivo do Word, você vai em margens, superior esquerda 3, inferior direita 2. Ok. Feito isso, espacejamento e alinhamento. Você vai aqui em formatar parágrafo, tá aqui do ladinho, ó, coberto, mas você entra ali, você vai colocar espaço 1,5 entre as linhas, excetuando-se as citações de mais de 3 linhas. Então, gente, olha só. Citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas e a ficha catalográfica, o espaço é simples. Então, é espaço 1, tá? O restante do texto é espaço 1,5. Então, isso é importante. Por a citação direta longa, além de ser fonte 10, o espaçamento é simples. É justamente para diferenciar. Todo o texto deve ser justificado com recuo na primeira linha do parágrafo em 1,25, exceto em citação direta com mais de 3 linhas. Então, a citação direta, como vocês estão vendo aqui no exemplo, ó, ela não tem recuo de 1,25. Aqui tem recuo de 1,25. Aqui no restante do texto, o espaçamento é 1,5. A citação direta, o espaçamento é simples, ok? Então, as margens de espaçamento é isso.
Agora, vamos falar sobre títulos e subtítulos. A questão dos títulos e subtítulos é importante porque a gente percebe que cada um faz de um jeito. A NBR 14724, ela diz que os títulos eles são separados do texto que lhes sucede por um espaço 1,5 grafado em caixa alta. Então, você vai escrever seu título e você vai dar um espaço. Porque o espaçamento é 1,5, então dá um espaço, depois começa a escrever. Grafados em caixa alta. O que acontece? Os títulos geralmente são grafados em caixa alta, são escritos em maiúsculos, tá? Os subtítulos ou o título das subseções, eles devem ser separados do texto que os precede e que o sucede por um espaço de 1,5. Então, você vai dar 1,5 antes e 1,5 depois. Serão alinhados à esquerda sem entrada de parágrafo. Então, gente, aquele 1,25 de parágrafo você não pode usar nos títulos, ok? Aí, assim, tem algumas características. Por exemplo, os títulos sem indicativo numérico. Em geral, você vai numerar os títulos de acordo com o que ele acontece no texto, certo? Quando tem alguns títulos que não têm indicativo numérico, por exemplo, agradecimentos, dedicatória, essas questões, eles não tem, você não vai colocar 1, agradecimentos, 2, dedicatória. Então, você só vai escrever agradecimentos, dedicatória, epígrafe. Esses títulos que não têm indicativo numérico, eles são centralizados na página, ok? Então, eles vão lá em cima, no centro da página. Os indicativos de seções são alinhados à esquerda, separado por um espaço. Então, gente, se eu vou escrever um título, depois mais pra frente tem um exemplo, eu vou falar isso mais tranquilo. Então, vamos pro próximo. Elementos sem título e sem indicativo numérico. Por exemplo, epígrafe, dedicatório, folha de aprovação. Gente, vocês precisam escrever lá em cima folha de aprovação? Não, não precisa. Mas lembrando que se o modelo da instituição de vocês tiver, usa, tá? Então, alguns itens não precisa ter título, é opcional. Paginação. Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas. Inclusive anexos, apêndices, tudo precisa ser contado. A partir da folha de rosto. Aí vocês vão dizer assim, professora, mas me falaram que eu não posso colocar um número na folha de rosto. Não mesmo. A numeração começa a aparecer a partir da introdução. Mas as páginas antes precisam ser contadas. Então, você vai contar a partir da folha de rosto, mas o número da página vai aparecer a partir da introdução, tá? Como que você indica as seções ou os títulos ao longo do texto? É uma numeração progressiva. Então, por exemplo, você vai usar 1, introdução, aí 1.1, problemática, 1.2, objetivos, 1.3, justificativa. Então, você vai usar uma numeração progressiva, sendo que os títulos principais, como introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, discussões e conclusão, são em números inteiros. Os títulos, eles são são precedidos por números inteiros. E aí, como que você separa um título de um subtítulo? Você pode utilizar os recursos de negrito, itálico, grifo, caixa alta, caixa baixa. Então, você pode utilizar essas diferenças, desde que tenha um padrão. Então, o título principal, eu vou usar caixa alta e negrito, ok? Aí, os títulos secundários, que vem depois, que é o 1.2, eu vou usar caixa alta sem negrito, ok? Mas aí, lá quando você chegar no 2, quando você colocar 2, tal coisa, vai ser caixa alta e negrito, 2.1, caixa alta sem negrito. Então, você precisa ter uma padronização entre os seus títulos primários, secundários, terciários, enfim, né? E importante, todas as seções devem conter um texto relacionado com ela. Então, eu posso escrever, isso é um erro que acontece assim muito. Você escreve assim,
3. Metodologia. Aí você dá um espaço e escreve embaixo. 3.1. Delineamentos da pesquisa. Pode? Não, não pode. Por quê? Entre o 3, metodologia, e o 3.1, você precisa ali escrever um texto. Nem que seja, nesta sessão serão apresentados o delineamento da pesquisa, a definição da amostra, a técnica de coleta de dados, técnica de análise de dados, mas você precisa escrever um textinho ali dentro. Não pode ter um título seguido do outro, ok? Aqui, gente, ó, tem um exemplo. Então, se vocês vão escrever o trabalho de vocês, aí tem. É importante, só pode ir até a 5ª sessão. Então, no máximo 5 números assim, ó, seguidos, tá? E aí a sessão primária, você escreve negrito e caixa alta, né? Então, você escreve. A sessão secundária, você escreve normal e caixa alta. Aí a sessão terciária, negrito e caixa baixa. Aí depois a 4ª sessão, itálico e caixa baixa. Então, você pode... Essas variações aqui, elas são optativas, ok? Em geral, a gente adota meio que como padrão que a primeira sessão é negrito e caixa alta. E aí depois tem variações, cada um escolhe de uma forma. Por quê? A ABNT, ela não diz que tem que ser normal e caixa alta, ou que tem... Ela diz que podem ser utilizados os padrões, né, de itálico, negrito, caixa alta, para diferenciar. Então fica a critério de cada autor fazer essa diferenciação, ok? Aqui tem mais um modelinho, ó. Você vê que aqui são diferentes, ó. Ele fez o primeiro, negrito, caixa alta. O segundo, ele fez caixa alta sem, né? O terceiro, ele fez negrito, caixa baixa. O quarto, ele fez sem negrito e minúsculo, tá vendo? Normal. Então, vocês podem fazer essas opções. Mas vocês vejam que estão numerados introdução, revisão de literatura, metodologia, né, opções metodológicas, considerações finais. Aqui ele não tem resultados nesse trabalho, mas se ele tivesse referências, apêndices não são numerados, ok? E aí eu queria mostrar para vocês o negócio da paginação que a gente falou lá atrás, e eu trouxe o exemplo aqui, ó. Gente, página aqui em cima. Não existe página aqui embaixo. Cansei de pegar trabalho com página aqui embaixo. A ABNT diz que a paginação é aqui, ó, em cima, no canto da página em cima, ok? Então, atenção a isso quando forem fazer o trabalho de vocês. Tá, aí você fez lá o seu trabalho e aí na metade lá no meio do seu trabalho você queria colocar mais algumas coisas, mas você não acha que é uma seção, você não acha que é um subtítulo. Você pode usar as alíneas. O que são as alíneas? São subdivisões de um documento identificado por letra minúscula e seguida de parênteses. Então, por exemplo, você pode dizer, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você pode dizer assim, são consideradas funções dos funcionários. E aí você quer falar sobre cada uma dessas funções. Aí você coloca atender os clientes, blá blá blá. Aí você pode discutir essa questão. Então, ou não, se você não quiser discutir, mas assim, as alíneas são essas subdivisões que você segue, você coloca a letra A, né, e coloca, B, coloca. Ou, em geral, as pessoas colocam também com aqueles marcadores, sabe, do Word. Então, as alíneas, elas são iniciadas por uma letra minúscula, seguida de um parênteses, e aí, né, segue. O texto antes das alíneas, eles necessariamente terminam em 2 pontos. Então, as funções dos funcionários são 2 pontos. Parênteses e escreve. Elas são ordenadas alfabeticamente. Gente, isso aqui é uma questão que, assim, já sempre pego nos trabalhos e sempre é errado. O texto da linha, ele começa por letra minúscula e termina em ponto e vírgula, exceto a última que termina em ponto. Então, por exemplo, as funções dos funcionários são 2 pontos. Aí você vai lá e escreve. Atender o telefone. Aí você escreve atender o telefone com letra maiúscula. Tá errado, gente. Depois de 2 pontos, usa-se minúscula.
tá? Então isso é importante. Eu sempre pego isso errado nos trabalhos. Depois de 2 pontos é letra minúscula. Isso é tão absurdo, assim, os erros, que até o próprio Word tenta corrigir. Aparece lá que tá errado. Mas, gente, depois de 2 pontos é letra minúscula, tá? E aí, a gente pode também fazer as subalíneas, que são dentro de alguma das alíneas, por exemplo, atender os clientes, atender os seguintes clientes, né? Aí você pode colocar tracinho, sei lá, jovens, adultos, crianças. Vou dar um exemplo aqui. Então, é uma divisão dentro da própria linha. Então, por exemplo, aqui, ó, que trouxe um exemplo. Exemplo de alínea, então, a letra com parênteses, escrito em letra minúscula, né, ponto e vírgula. B, de novo, letra minúscula. E aí você quer, dentro da linha, você faz um tracinho, um hífen e escreve o seu texto, ok? Quando finalizou, ponto. É isso. Muito bem. Notas de rodapé. Essa questão das alíneas eu tenho certeza que a gente vai ter correções em quase todo mundo. Não tem jeito. Notas de rodapé. As notas de rodapé, elas são indicações, observações ou aditamentos ao texto feito pelo autor, tradutor ou editor. Então, você escreveu um texto lá no seu trabalho e aí você quer fazer uma observação com relação àquele texto. Você faz uma nota de rodapé, tá? As notas de rodapé, de forma geral, elas devem ser evitadas, tá? Em geral, elas devem ser evitadas. Tem periódicos que nem aceitam notas de rodapé, ok? Então, tentem evitar. Elas devem ser digitadas dentro da margem, ficando separadas do texto por um espaço simples entre linhas, né? E por um filete de 5 centímetros, delimitado a partir da margem esquerda da página. Usar fonte 10, então nota de rodapé, tamanho 10. Então aqui tem um exemplo. No texto, diz assim: os pais estão sempre confrontados diante de 2 alternativas, vinculação escolar ou vinculação profissional. E aí você quer colocar uma observação com relação a isso. Aí você coloca inserir nota de rodapé, aí você vai lá e coloca o númerozinho, aqui era a 4ª nota de rodapé, e aí você vai colocar lá embaixo escrito: sobre essa opção dramática, ver também Morrice, 1996, página tal. Então você fez uma indicação. Olha, sobre esse assunto aqui, veja esse livro aqui também, veja esse material, ok? Então, a nota de rodapé ela serve para isso. Abreviaturas e símbolos. Gente, abreviaturas, siglas, você sempre usa no texto, você sempre tem que... Isso é uma questão muito importante. Eu vejo muito escrito assim, começa a introdução falando assim: de acordo com o IBGE, a população econômica ativa, blá, 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 blá. Gente, o que é IBGE? Eu sou obrigada a saber o que é IBGE? Não sou. Então você tem que escrever: de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aí entre parênteses, IBGE, tal coisa. Aí depois, lá embaixo, se você for falar do IBGE de novo, você pode colocar só IBGE. Mas você tem que colocar, a primeira vez, você tem que colocar o nome completo. Então você tem que colocar forma completa com a sigla, abreviatura, entre parênteses. Tem alguns autores que usam tracinho e a sigla, não tem problema, mas tem que colocar o nome completo com a sigla na frente. Para daí, na próxima vez que você for falar daquilo, você só fala ABNT. Você não precisa falar da Associação Brasileira de Novas Técnicas. Entendeu? Isso aqui é tranquilo, né? Equações e fórmulas. Gente, se você for fazer uma equação no texto, se você for colocar uma fórmula, você deve alinhar elas no texto e, se for necessário, você vai enumerar elas com algarismos arábicos entre parênteses alinhados à direita. Então, se você tiver mais que uma fórmula, tiver 1, 2, 3 fórmulas, você vai numerar assim, ó, do jeito que está aqui no exemplo, tá? Você vai colocar a fórmula e vai numerar. Gente, no próprio Word tem a opção de incluir fórmula,
que fica mais certinho. Precisa colocar um dividido, um tal, um quadrado, enfim. O próprio Word tem a opção de inserir fórmula que fica mais certinho no texto, fica formatadinho, bem bonitinho, tá? Numeração de ilustrações, figuras, gráficos e quadros. Isso aqui é um problema. Isso aqui, olha, é uma coisa assim que a gente bate muito, coitado do professor de estágio. Gente, a numeração, quando se trata de ilustrações, figuras, gráficos e quadros, primeira coisa, o que é ilustração? Fotografia, desenho, qualquer coisa desse tipo. Então, ilustração, figura, gráfico e quadro, necessariamente a identificação vem na parte superior, de maneira breve e concisa, antecedida da palavra designativa. Então, por exemplo, figura 1, tal coisa. Esse título tem que ser de maneira breve, não pode ser um título de 4 linhas, por exemplo. Então, né? Ele vem com o número da ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos, travessão e respectivo título. Gente, aqui tem uma diferença. Quando a gente fala de título e subtítulo, a gente coloca um espaço o título. Não tem tracinho quando é título e subtítulo. É só o espaço. É um espaço o título. Quando a gente fala de título de ilustração, figura, gráfico e quadro, tem tracinho. Então é um, travessão e o título. Ok? Figura 1, travessão, título. E daí, depois da ilustração, embaixo da ilustração, você vai indicar a fonte consultada. Gente, isso é obrigatório, mesmo que foi vocês que fizeram. Se foi vocês que fizeram a figura, se foi vocês que fizeram o gráfico, vocês vão escrever fonte, elaborado pelo autor. A legenda, se vocês colocaram um gráfico que tem lá algumas abreviações e tal, você pode colocar uma legenda embaixo. Leia-se, tal coisa é isso, tal coisa aquilo. Notas e outras informações necessárias para a compreensão. Então, isso tudo vai embaixo em tamanho 10, fonte espaçamento simples, ok? A parte de baixo, tamanho 10, espaçamento simples. Aí eu posso escrever meu texto e colocar a figura lá no meio e sem falar nada dela no texto? Não. Então, você colocou uma figura, você tem que escrever no texto. Esse modelo de análise, de acordo com a figura 1. Aí você coloca a figura 1. Então, você tem que colocar ela o mais próximo possível do texto onde você está mencionando ela. Colocou a figura, discute ela depois. Você não pode simplesmente jogar um gráfico lá no meio só para encher linguiça. Você precisa discutir aquilo ali. O que aquilo ali trouxe de importante para a sua discussão, tá? E aí, se você... A BNT diz que recomenda-se a elaboração de listas próprias para cada tipo de ilustração. Não sei se vocês já viram, no começo de um trabalho acadêmico, vocês vão ver lá que tem lista de ilustrações ou lista de quadros. Quando você tem um número assim, significativo, 3, 4, 5 gráficos, figuras, vocês vão colocar isso na lista, sempre separado. Figuras, gráficos, quadros, sempre separados, ok? Aí, gente, as tabelas. As tabelas é um caso sério. Isso aqui que eu coloquei para vocês é uma tabela? Olha, eu gostaria de estar na sala agora para ouvir a resposta de vocês. Vocês acham que isso aqui é uma tabela? Não, isso não é uma tabela. Apesar de que sempre vem assim como tabela. Isso não é uma tabela. Isso aqui é um quadro, ok? Por quê? A tabela, ela não está fechada nas laterais, tá? A tabela jamais será fechada nas laterais. Então, o que é uma tabela? A tabela é um conjunto de dados numéricos dispostos numa determinada ordem de classificação. Então, como que a gente formata uma tabela? A tabela, ela tem
número e título. Então, vai colocar na parte superior, escrito em letra minúscula, centrado, precedido da palavra tabela e seu número de ordem em algarismos arábicos. Então, tabela 1, aí o nome da tabela, centralizado. Aí, a tabela, ela tem necessariamente um cabeçalho, que é uma linha que especifica o conteúdo das colunas. Os títulos dessas colunas, eles têm que ser centrados em relação à coluna que pertence, tá? Aí elas têm também uma coluna indicadora na esquerda do corpo, que tem a finalidade de especificar as linhas, tá? Elas devem ser inseridas o mais próximo possível do texto do parágrafo que se referem, assim como as figuras. No rodapé da tabela, vocês vão colocar as notas explicativas, a referência a fontes de dados e sempre, e a fonte de onde você tirou, sempre em tamanho 10, tá? Gente, a moldura da tabela, ela não deve ter traços verticais que a delimitem a esquerda e a direita. Como eu falei, se você colocar ali traços verticais, vira um quadro, tá? As tabelas, elas precisam ter fonte 11 nos textos e espaçamento simples, tá? Aqui tem um modelinho. Gente, olha, isto é uma tabela, tá vendo? Ó, não está fechado na lateral, gente. Não está. Isto é uma tabela, tá? Então, muita atenção com relação a tabelas. O que a gente mais vê é aluno pegar quadro e colocar lá no trabalho como tabela. Ou colocar tabela numérica, assim, e fechar as bordas. Gente, tabela não se fecha as bordas, ok? Então, gente, atenção para essa questão das tabelas, tá? Então, assim, de forma geral, vocês vão pensar assim, meu Deus, mas é muita regrinha, é muita coisinha. O que eu estou passando para vocês? Eu estou passando para vocês, de forma geral, né, as regrinhas para que vocês conheçam o que é uma tabela, um quadro, essa questão do espaçamento simples, um e-mail, essas questões, para vocês saberem que existem regras. Gente, as regras, em geral, as regras da ABNT, elas estão dispostas, todas as regras da ABNT, elas estão dispostas lá no site da ABNT. Então, se você quer uma regra, se você quer saber a regra para fazer um resumo, porque tem, saibam que tem. Se vocês querem uma regra para fazer um resumo, vocês vão lá nas normas, vocês vão lá no site da ABNT e procuram lá as normas para resumo. Vocês não vão procurar na internet, gente, vocês não vão procurar no Google. Vocês vão procurar no site da ABNT, porque lá tem a mais atualizada. As normas, elas mudam bastante. Assim, elas mudam constantemente, mas assim, não tem muita diferença entre uma e outra. Mas é importante que vocês olhem a regra mais atual, ok? Então, qual que é a ideia aqui? É vocês saberem que existem regras para tudo e que as regras estão na ABNT, tá? E aí, essas questões aqui são questões básicas. A gente vai estudar muito mais coisas, regras de ABNT ainda ao longo do nosso curso, tá? No próximo semestre também. Então, assim, ó, façam da ABNT, favoritem o site da ABNT lá no computador de vocês, porque vocês vão usar muito, ok? Outra coisa, essas normas de tabela que eu falei para vocês, e isso é uma particularidade, a ABNT diz que as tabelas elas devem seguir as normas da apresentação do IBGE, ok? Então, necessariamente, se você for procurar lá as normas de tabela na ABNT, eles vai dizer lá que deve seguir as normas do IBGE. Então, as tabelas você tem que seguir as normas do IBGE. Que são basicamente essas que eu falei pra vocês, ok? Então, vamos lá. Gente, leiam o material, lá no material tá bem detalhadinho essas questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. No material que eu vou disponibilizar para vocês, tem também as questões de citação no meio. Então, vocês vão ver que eu comecei, falei lá no começo de título, tamanho da fonte,
tamanho do material, tamanho do papel, essas coisas, e aí vou pular a parte de citações no material, e aí depois vem essas questões de ilustrações e tabelas que eu falei no final. Por quê? Porque a próxima aula eu vou fazer específica de citações, ok? Então, que essa próxima aula eu quero focar em citações, que eu acho que é um assunto muito importante, que eu vou ensinar vocês a fazer citações diretas e indiretas, e inclusive a gente vai ter atividade depois com relação a isso, tá? Gente, desejo a todos bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição, uma boa semana a todos. Um abraço.